Alô, sejam todos bem-vindos no Palavra do Artista 2. Hoje temos a nossa convidada, a doutora mestre em artes pela Universidade de Brasília, licenciada em dança na Universidade Federal da Bahia, é docente na licenciatura em dança do Instituto Federal de Brasília, IFB, integra o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, NIAB, da mesma instituição, onde também foi coordenadora de sustentabilidade, cultura, gênero, raça e estudos afro-brasileiros entre 2017 e 2020. É organizadora dos livros Descolonizar o Feminismo, em 2019, e Gênero Perspectiva, em 2020. Coordena o grupo de pesquisas Corpografias, obras artísticas apresentadas no Brasil, em Moçambique, no Centro Cultural Brasil Moçambique, Uruguai, Catar, Inglaterra, Alemanha, Itália, Finlândia e Estados Unidos. A conversa com Larissa Pereira será sobre o texto Mulheres Artistas em Pauta, para uma arte nacional diversa, do Gênero em Perspectiva. O livro é resultado de 2 edições do simpósio Gênero em Perspectiva, realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília e IFB. A organização desta publicação por um texto de convidadas das 2 edições deste simpósio. Temos aqui o prazer em receber a Larissa Ferreira, nossa convidada de hoje, e nós iremos abordar mulheres artistas em pauta para uma arte nacional diversa. Olha, Larissa, muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito este convite do Centro Cultural Brasil Moçambique, é um enorme prazer poder estar aqui a partilhar uma experiência sua no campo das artes, da performance especial, como quem escreve e organiza livros no campo da arte, cultura, mulher, gênero, raça. E no Centro Cultural Brasil Moçambique, há alguns anos, recebeu-lhe como trabalho e acompanhávamos uma conversa sua sobre um trabalho fantástico que eu tive o prazer de conhecer em Brasília. Né? Muito bem-vindo aí e podemos dizer que Moçambique acabou ficando um pouco em ti. Boa tarde para quem está no Brasil, porque ainda estamos aqui 1h30 do Brasil, e em Moçambique já são mais de 6 horas, né? Então, em Moçambique, boa noite, eu diria. Obrigada, Jorge, pelo convite. Realmente é uma satisfação estar aqui com você mais uma vez. Nós que temos aí uma amizade longa, desde que o Jorge veio aqui a Brasília, nesse evento da Universidade de Brasília, um evento que teve a curadoria também da Bia Medeiros, a Maria Beta de Medeiros, professora da UNB. E nós fizemos esse festival, o Jorge veio, porque tinha toda uma relação das questões afrodiaspóricas no Brasil, veio o Jorge, veio também uma outra artista, Nathalie Bicoro, também franco-gabonesa, e foi um momento muito valioso de trocas, continuamos trocando, né, É verdade. sim, saudar também esse nosso primeiro encontro, que já tem 1 década ou mais, e celebrar também um outro encontro que nós tivemos recentemente, mas não tão recentemente, que foi 2017, eu acho já, ou 18, que eu estive em Moçambique, já tem alguns anos. Sim, foi em 2016 que estiveste cá em Moçambique, e em 2017 a exposição foi realizada. Sim, a uma exposição exposição. sobre a língua portuguesa. Sim, a exposição Nossa Língua, e o Jorge me instigou a fazer um trabalho, fiz um trabalho especialmente para essa exposição. Quem está aqui acompanhando de Moçambique talvez tenha visto a exposição, foi uma exposição muito visitada, né? Se chamou Nossa Língua, e muitos artistas de Moçambique, eu tive o prazer, a honra de conhecer artistas incríveis de Moçambique. Tivemos um bate-papo, tivemos um diálogo, e eu montei essa obra aí com a curadoria do Jorge Dias, do Centro Cultural Brasil Moçambique, que é um lugar assim espetacular. E desde já parabenizo o Jorge por estar à frente do Centro Cultural Brasil Moçambique aí, né? Um grande fazedor de artes em Moçambique, e aí agora com toda a sua garra no Centro Cultural Brasil Moçambique. Nós também ganhamos muito com você aí nessa posição, aqui do Brasil, vendo tudo que você faz. É muito importante conectar e continuar a fazer pontes e principalmente estender esta rede de brasileiros e moçambicanos entre o que tu faz aí, o que se faz aqui, o que nós podemos mostrar no Brasil, o que nós podemos mostrar do Brasil a Moçambique. E
fazes parte desses artistas que essa ponte viva, que estamos aqui construindo e solidificando. Essas pontes são muito importantes e que são laços que levam-nos a nos conhecer e nos posicionarmos melhor naquilo que nós fazemos, não é? Tiveste uma passagem pela Mafalala, não é? Foi fantástica aquela vez que a gente fez Mafalala. Sabe que Mafalala agora tem um museu do Mafalala, não é? Uau, ainda fantástico. Quando viaja a Maputo, a gente leva lá ao Museu de Mafalala. Olha, as questões que colocas aqui, né, são colocadas nesse simpósio, depois o seu texto em particular é um texto maravilhoso, eu tive o privilégio de ler, logo que eu recebi este link do livro, eu disse, olha, estava já com a nossa curadoria para ser uma das nossas convidadas aqui nas nossas conversas, para voltar a mostrar a quem nos acompanha, aqui de Moçambique, do Brasil e do resto do mundo, quem são os artistas que o Centro Cultural Brasil-Moçambique tem trazido para aqui, quem são os artistas que nós sempre mostramos. E voltar a conversar com eles e restabelecer formas de diálogo, mostrarmos quem somos para o mundo e, acima de tudo, compreendermos melhor qual é o nosso papel aqui como uma instituição cultural brasileira e moçambicana. Sabe que o nosso centro cultural está estendido em 24 países, uma rede de 24 países, e essas atividades também têm esta grande felicidade de poder se estender também aos países que nos acompanham, aqui em África, na América Latina, na Europa e no Médio Oriente. Dizia que este texto tem tudo a ver com questões que estão relacionadas com mulher, né, todas as dimensões. O que levou a escrever este texto? Sim, esse texto, como o Jorge mencionou aí o título, ele faz parte desse livro. Temos aqui o Gênero e Perspectiva, que foi um livro, assim, uma responsabilidade grande organizar esse livro. São 13 autoras e os artigos são urgentes para serem lidos, tanto por artistas, pesquisadores, professores. Eu acho que, como o Jorge falou, os conteúdos do livro e dessa fala, elas articulam muito com o que é preciso pensar hoje sobre formação de cultura e arte. Eu acho que a motivação primeira é esse lugar do pessoal é político. Eu acho que essa é uma frase chave do feminismo, do pessoal é político. Então, politizar a vida, e nós, enquanto mulheres, a gente precisa, de fato, politizar essa dimensão da vida e pautar nossa ocupação, nossa formação, nossa visibilidade. Nós sabemos o quanto que nós chegamos nos espaços e sabemos a pouca porcentagem de mulheres. Então, muito que me levou a fazer esse artigo foi pensar nessa dimensão de onde está a mulher nas artes. E aí eu preciso também ressaltar que esse artigo em especial, ele foi gerado a partir de uma pesquisa que eu fiz. Eu gosto muito de trabalhar com cartografia, já há um tempo, né, que eu gosto muito de mapear. E isso é também uma mania de historiadora, porque no curso que você citou, ao qual eu leciono, a licenciatura em dança, eu dou aula de história da dança, de história, teoria e crítica da dança. Então, eu tenho essa coisa nata da historiadora, então eu gosto de colecionar. É uma coisa de arquivologia que a gente sabe que tem muito na história, que é de colecionar. Então, eu gosto de abrir um tema e ver quem está pesquisando sobre tudo. Tanto que eu faço um pouquinho de cartografia, claro, não extensiva, porque não dá para abarcar tudo, mas começou dessa cartografia, essa pesquisa que eu fiz para o Centro Cultural de Espanha, no Uruguai, em 2019, que foi quando eu, de fato, dei corpo a esse mapeamento, porque eu dei 3 dias de oficina de performance para mulheres, e eu fui convidada lá em Montevidéu, no Uruguai, para esse momento, em março, que foi o mês do Direito das Mulheres, justamente o mês que nós estamos aqui agora, né? E eu já acompanho a trajetória do Centro Cultural Brasil-Moçambique e do Centro Cultural da Espanha. Eu já sei que são lugares que pautam a presença feminina. Mas a gente sabe que tem lugares que só chamam mulheres em março. A gente sabe, né, que existe. Então, justamente para tentar ir além desse março, mas ocupar, as mulheres precisam ocupar todo o ano. Então, eu fiz uma cartografia, fiz uma revisão de bibliografia, e ter esse olhar meio que de historiadora, curadora, porque eu sou artista, Jorge, né? A gente até citou aqui uma exposição que eu participei, mas eu não coloquei nenhuma obra minha no livro, tanto que hoje eu trouxe, se eu puder mostrar depois ao longo da conversa, vamos ver como é que vai seguir, eu vou mostrar algumas imagens do meu trabalho que se relacionam diretamente com
as temáticas. Mas em relação à sua pergunta inicial, o que é que me mobilizou? Eu acho que esse lugar mesmo de... O que me mobilizou foi poder fazer mobilizar, sabe? Poder movimentar essas estruturas, porque a gente chega nos lugares, e você sabe como curador, são poucas mulheres artistas, né? E são muitas mulheres hoje, só que às mulheres não é dada a visibilidade necessária. E eu comecei a fazer um monte de catalogação histórica, e aí tem algumas passagens muito interessantes para pensarmos o quão antigo é essa noção desse lugar da mulher na arte que precisa ser relocado. Então, por exemplo, antigamente, se a gente for pensar na Academia Nacional das Artes, olha o Genivaldo Amorim, um salve, querido, nos conhecemos em Montevidéu, é verdade. Foi engraçado a história do Genivaldo, porque depois Genivaldo me perguntou em Montevidéu, olha, o Steve, sabe com quem é o Steve? Ele falou assim, Steve com a Larissa. Eu nunca imaginei que vocês... Eu conheci o Genivaldo numa outra história, também já passou para Moçambique, teve uma exposição aqui, depois uma na Namíbia. Foi fantástica a ligação com o Genivaldo. E vocês se conheceram em Montevidéu, não é? Sim, nessa mesma viagem que eu fiz para o Centro Cultural de Espanha para dar esse workshop e essa lecture, essa charla, essa palestra, estava tendo outro evento que eu estava participando no espaço de arte contemporânea de Montevidéu, que é como se fosse um grande centro de arte contemporânea do país, né, da cidade em si. E o Genivaldo estava com a exposição lá, acho que a dele era individual, e eu estava participando de uma curadoria do Manuel Neves, um querido curador franco-uruguaio, que estava fazendo essa curadoria e eu estava participando com a obra de arte. E aí, como éramos poucos brasileiros, nós conversamos bastante. E aí, eis que descobrimos essa ponte comum, que é o Jorge. Olha só a conexão às redes, estabelecendo novamente Uruguai, Brasil, Moçambique. É verdade, as redes tornam o mundo menor e nos tornam mais próximos. Né? Sim, mas o que eu estava falando anteriormente, que assim, para pesquisar esse artigo, algumas questões me chamaram muita atenção. Por exemplo, aí está um contexto do século XIX, Academia Nacional de Artes no Brasil, que as mulheres eram sempre chamadas de amadoras. As mulheres nunca era dada o lugar da artista. Então, os artistas eram aqueles que se formavam pela academia e os amadores eram os estudantes. Então, as amadoras eram as mulheres, né? E os que estudavam eram os alunos. Então, tinham 3 categorias: os artistas os formados, os alunos que eram que estudavam e as mulheres que estudavam, mas não eram chamadas de alunas, eram chamadas de amadoras. Então, assim... E aí, depois tem uma situação hoje atualizada, que foi uma pesquisa também que me chamou muita atenção, que é uma pesquisa... Eu posso colocar no chat aqui, depois, que é o projeto História da Arte. Na verdade, esse arte não tem arte. É um tracinho sem o A, que é um projeto brasileiro, recente, e aí os mais diversos, porém os que são muito usados na educação em artes, Gombrich, etc., os clássicos de história da arte, e vai mapear o seguinte número: de todos esses livros, tinham 2.443 artistas. Desse quantitativo, apenas 250 pessoas, artistas, eram mulheres. 22 pessoas eram negros ou negras, muito reduzido. Imagina se a gente for fazer um recorte da questão racial, 22 artistas negros ou negras, né, sem delimitar a questão de gênero, 8 brasileiros e apenas uma brasileira, de 2.443 artistas. Né? Então, o que eu trago nessa fala que está nesse livro é justamente pensar esse lugar dessa arte racional diversa, mas pensando muito nessa crítica também feminista, mas também decolonial. Como assim? Né? Nesse lugar mesmo de romper com algumas estruturas que são muito, muito antigas. Então, se a gente for pensar que no século XIX as mulheres eram chamadas de amadoras, se a gente faz um mapeamento de livros hoje, elas têm quase 3.000 artistas, e elas são apenas 200 pessoas, sendo que uma é brasileira, e se a gente fizer um recorte racial, não tem nem 20 pessoas, mulheres negras, né? Então, assim, e se a gente for tocar aqui na questão indígena, também não tem nenhuma mesmo. Nenhum artista indígena, nem homem, nem mulher.
Então, assim, são questões que a gente precisa romper, e tem um termo que eu gosto muito, que se chama colonialidade de poder, que eu acho que é muito relacionado a essa questão, assim, quem produz conhecimento no mundo hoje, que de algum modo diz o que dita, digamos, os padrões do pensar e fazer artístico. A gente sabe que tem uma questão ainda muito central, euro-americana, até nem diria eurocêntrica, só norte-americana, mas eurocêntrica americana, nesses lugares de que ainda há, né, esses status quo, e eu acho que os saberes praticados em África, no Brasil, em relação a toda a nossa produção artística e intelectual, porque tem grandes intelectuais também em Moçambique, né? Eu acho que a gente precisa romper um pouco com isso. E então a minha ideia nesse artigo é basicamente falar dessas rupturas, essa arte acional, ou seja, que ela quer acionar. Esse acional ele vem muito de um conceito de um autor chamado Frantz Fanon, que tem um livro Peles Negras, Máscaras Brancas, que ele vai falar do lugar do acional. Então, ele vai falar do lugar do racional versus ação. Então, esse lugar do acional como aquilo que a gente pode mover. E a diversidade, porque a gente precisa, de fato, trabalhar com a não exclusão e nessa perspectiva que a gente precisa romper ainda com esse lugar, essa colonialidade de poder. Então, assim, nós queremos também editar possibilidades e muito pensando a partir das mulheres. E queremos ouvir mais mulheres, né? Incentivar, ver a arte, ler mulheres. É muito assim nesse contexto. Olha, você já fala essa coisa da mulher, que ela é empurrada sempre para o lugar do artesão. Aqui em Moçambique acontecem, né? Claro que há muito pouca mulher nas artes plásticas em particular, mas nas artes de uma forma geral, é muito menos mulher que homens. Talvez no teatro, no cinema, possa ser que haja mais artes de mulher. Mas quero fazer uma referência à artista Renata Sadimba, que ela, uma artista maconde, no falar da moeda, e que as mulheres onde ela vivia, elas só podiam trabalhar o barro, fazer utensílios domésticos, os homens é que faziam as esculturas. E ela rompeu com isso, porque esse espaço não era um espaço da mulher, era um espaço reservado aos homens, sem artistas. É um arte maconde que deve ser conhecido quando estivesse em Moçambique, com uma força tremenda, mas só os homens é que fazem. E a Renata, na pauta moçambicana, que é a única mulher que a gente conhece, pelo menos que tem estado circulando como artista plástica, da arte maconde. O resto é tudo homens, né? Mas ela teve que romper com tudo aquilo que são as coisas pré-estabelecidas que a mulher reservava o lugar de artesã. E há muita pouca mulher. Sim. Há iniciativas também, eu vi alguns exemplos no Brasil, que era o seguinte: exposições de artes plásticas para mulheres, onde só participam artistas mulheres, como forma de estimular uma produção feminina, como forma de fazer circular e dar a conhecer as artistas mulheres. Isso tem acontecido também muito aí no Brasil. Sim, eu acho esses pontos que você colocou muito interessantes. Primeiro, a Arte Maconde eu conheci. Nós fomos naquele mercado, aquela feira de artes. Não sei se você me lembra que você me levou lá. E eu comprei uma escultura Maconde. Onde foi aquele lugar mesmo? Foi no FEIMA. FEIMA, ai, que lugar incrível. E eu comprei uma arte maconde, comprei uma escultura, inclusive nesse filme acharam que eu era moçambicana, adorei, já estava local em Moçambique. Porque apropriaste de um código cultural aqui que é inevitável, né? Eu penso que logo o segundo, terceiro dia que estiveste em Maputo, já mandaste fazer um vestido de capulana, não foi? Sim, eu estava justo nesse dia da feira, eu estava com o vestido de capulana, exatamente. Logo, já estava integrada à cultura, pegando toda a minha raiz afrodescendente, já estava lá, né? Exatamente. E, sim, a arte maconde, ela é incrível. Inclusive, eu comprei um livro de arte maconde, tenho um super interesse, a arte de Moçambique, de Maputo, mas, assim, pensando nesse país tão diverso que é Moçambique, se você pensar norte e sul, o que é que está no centro, é demais a riqueza. E, de fato, muito interessante você trazer esse relato da artista, da Renata.
que vai, de algum modo, romper. Se a gente fosse pensar aqui em termos ilustrativos, o que poderia ilustrar essa arte acional diversa? Poderia ser a Renata já, né? Em primeira, assim. A Renata seria um exemplo assim. É importante ter as rupturas, é urgente as rupturas, não é? É um processo lento, é um processo que requer muito trabalho de todas as partes. Romper com estereotipos de género e desigualdades. Como é que tu veja hoje né, é que as mulheres negras, as mulheres de uma forma geral, elas têm estado a lutar e ganhado cada vez mais espaço no Brasil e no mundo, não é? As rupturas são visíveis. Desculpa. Sim, nossa, me engasguei um pouco, eu acho. Agora voltei, fiquei bem. Mas aí você tem uma pergunta anterior que você fez sobre esse lugar das exposições de mulheres. Eu acho muito interessante pautar. Aqui no Brasil tem tido muito essa pauta das temáticas das mulheres, a exposição das mulheres e coletivos, e grupos, e processos, porque foram muitos anos de silenciamento. Sobretudo se a gente for pensar assim, historicamente, quem foi autorizado em suas famílias a seguirem carreiras artísticas? Poucas foram as mulheres. Veja a Arte Maconde, sem querer... Olá, Gisela! Um salve para você também. Olá. A Gisela está aí, diz que a conversa está super agradável. Obrigado, Gisela, que bom. por acompanhar. E aí, assim, é importante essa ruptura, porque foram anos de silenciamento. E nesse lugar dessas autorizações, a mulher não estava autorizada a ocupar esse lugar enquanto artista. Nós sabemos que, em relação, inclusive, a essa divisão entre arte, entre quem é artista e quem é artesã, há uma hierarquia brutal. Quer dizer, essa moça que estava ali em sua comunidade, e aí Renata, outra pessoa, enfim, que queria fazer uma escultura e não pôde, porque também tem códigos da tradição. Então, é um contexto muito complexo, mas, sobretudo, pelo destaque que você colocou, eu ressaltaria ainda que esse lugar hierárquico entre arte e artesanato, ele é um lugar também cruel, que não possibilita que outras mulheres de outras comunidades, que não simplesmente nesse lugar que a gente vive, desse mundo globalizado, que a gente sabe que esse mundo globalizado, ele não é democrático. A gente sabe que nem sempre há democracia para esse acesso, né? Por isso que a gente precisa pautar a formação de mulheres artistas. Quer dizer, tem mulheres que já têm talento, artistas que já têm, mas onde está a formação? A formação, elas podem circular, porque às vezes ela tem formação e não circula. Então, nesse sentido, as exposições são muito importantes. Agora, sim, eu vejo, por um lado, que não dá para as mulheres participarem com excelentes trabalhos, as exposições só para mulheres, e quando vem as exposições que tem um contexto mais amplo, querem pegar outras temáticas, não incluem as mulheres. Então, quando nós tivermos uma exposição que tenha uma equidade mesmo de gênero, e o que a gente está falando é sobre desigualdade de gênero, não dá para a gente chegar na exposição como tem aqui o trabalho do Guerrilla Girls, que é um grupo dos Estados Unidos que fez um mapeamento super bacana, que foi o primeiro mapeamento, foi no Museu de Arte, acho que foi do Guggenheim. Qual foi o... Foi o Museu de Arte, não sei se foi o Metropolitano de Nova York, mas foi nos Estados Unidos. E elas mapearam, e nesse mapeamento que elas fizeram dos museus, 5% das artistas, apenas, de 100% de todo o material do museu, apenas 5% eram mulheres. E nesse mapeamento, cartografou quantas estavam nos quadros, sendo que eram quadros de nudez. 85%, quer dizer, 5% de mulheres eram autoras, artistas, e apenas 85%, e apenas não, tudo isso, e eram 85% de mulheres representadas nuas nos quadros. Depois, essa exposição veio para São Paulo, esse trabalho, essa obra do Guerrilla Girls, que é super forte em relação a essa questão da equidade de gênero, e fizeram um mapeamento no Museu de Arte de São Paulo, e viram que 6% apenas de mulheres no acervo de São Paulo. E dessas, 60% de nus eram femininos. Quer dizer, que sistema mais desigual, você vê 5%, 6% de mulheres autoras, e você vê que elas são a maioria ali representadas e desnudas. E não é sobre a questão da nudez, porque a gente sabe que a questão da nudez da arte, ela tem o seu lugar de conquista, é importante, né? Sobre o que pode o corpo. Mas quando esse dado, ele evidencia aí
onde estão as mulheres. Quer dizer, você tem agora um termo que eu acho muito interessante da gente pensar, que é a escopofilia masculina. Quer dizer, que é esse lugar, o prazer quem faz a autoria dessas representações das mulheres, é que eu estou falando muito no campo das artes visuais, da visualidade, né? Quem faz essas representações, de quem é essa autoria, quando as mulheres podem fazer as suas próprias representações. Então, nós vimos aí esse silenciamento de mulheres que não poderiam falar sobre si. Nós temos aí que eu até cito no texto, um trabalho ela é da Guatemala, Maria Antônia Matos, 1930, por aí, década de 30, na Guatemala, que fez um trabalho, uma exposição individual que tinha nus masculinos e femininos, e a exposição foi fechada na década de 30. Quer dizer, quem é autorizado a falar sobre nós, sobre nossos corpos e tudo mais? Então, os homens sempre foram autorizados a nos retratar da forma que eles queriam, usando escopofilia masculina, que é esse lugar que a mulher só existe porque o homem a mira, e em tudo isso tem a questão da fetichização, da relação sexista, desigualdade. Quer dizer, mulher, você fica aí no quadro, né? E você não é autor. Então, é um processo histórico que a gente precisa se dar conta e, de fato, ser um agente modificador. Por que a Maria Matos, quando se retratou nua em suas pinturas, inclusive homens, ela foi banida? Porque retratou homens nus. Então, aí, novamente, a gente volta para a questão dos papéis de gênero, né? E que envolve também esses lugares dos espaços privados e públicos. Quem pode ocupar o espaço público? A gente sabe que, até hoje, várias mulheres vivem no espaço estrito privado. Elas são, tudo bem, vocês podem escolher onde circular, mas tem mulheres que não têm escolha. Os homens estão na rua como provedores do espaço público e as mulheres no espaço privado. E isso, antigamente, era muito mais complicado. E, então, estou emendando várias coisas, né, Jorge? Mas tem uma coisa que você... Assim. Pois. Tem uma coisa que você me perguntou, que você colocou... Entra nas rupturas urgentes, né? Eu não ouvi o que você falou agora. Sim, estava falando, está indo muito bem, mas depois já liga com as rupturas urgentes que têm que ser feitas. Porque Moçambique não é muito diferente, né? Eu não tenho dados estatísticos no caso do Museu Nacional de Arte aqui em Moçambique, quantas mulheres artistas estão lá representadas, quantos homens estão, como os dados que tem aí, mas eu tenho quase que certeza que não deve ter mais de 6 mulheres nas nossas representadas na exposição permanente, mas tem um universo de pelo menos um pouco mais de 80 artistas representados, né? Então, os números também, do ponto de vista percentual, são sempre muito assustadores. E é comum não termos artistas mulheres fora, ter muita força da produção artística feminina. Então, isto é um problema global mesmo, né? Então, acontece aqui um pouco em Moçambique, está acontecendo no Brasil. A escopofilia masculina é um assunto muito sério de ser tratado. Também no cinema, a mulher é retratada no cinema sempre com olhar masculino. E quem escolhe a mulher no papel dessa mulher no cinema é sempre o homem, né? Sim, a narrativa ela é construída por esse olhar masculino, né? Então, por isso também é importante pautar, sim, estamos ocupando, mas quem está ocupando? E aí, voltando para aquela questão que você colocou, dessa questão das mulheres negras, mulheres indígenas que em pauta aqui no Brasil, e acho que isso também é um movimento global, e eu acho que é assim que a gente pode romper as estruturas desse movimento global, que é muito importante, porque, ademais, esse lugar vamos pensar que esse lugar do sujeito abstrato universal, a gente sabe que várias questões políticas e culturais são partem muito desse lugar do sujeito abstrato, né? Então, assim, o conhecimento ele é universal, mas esse sentido abstrato desse sujeito universal inexistente, que a gente sabe que ele é muito pautado na relação do homem, do conhecimento, e que pouco acessa a mulher. Então, é urgente a gente pautar, inclusive, essas especificidades. Então, um terminho que é muito interessante hoje, que eu acho que as instituições estão cada vez mais dialogando, tentando inserir toda essa relação dessas propostas, é a questão da interseccionalidade, quer dizer, a desigualdade, sim, vamos incluir mulheres, sim, mas quais são as mulheres? Porque a gente vai em exposições e
e nesses espaços de crítica, né, a gente vê que mulheres negras, mulheres indígenas, né, aqui pensando no contexto brasileiro, são pouquíssimas. Então, nós temos grandes avanços, mas quem são as mulheres que estão avançando? Então, é preciso incluir e não excluir, né, nesse sentido desse olhar interseccional, dessa interseccionalidade, que é justamente pensar que o sistema de opressão, eles vão acoplar várias categorias de exclusão, porque tem a questão com a raça, tem a questão com o gênero, tem a questão com a classe, tem a questão com a idade também. Nós sabemos mulheres que começam nas artes um pouco mais tarde, na terceira idade, por exemplo. A gente sabe que elas enfrentam preconceito maior do que as que começam antes, por exemplo, né? Então, geopolítica, território, tudo isso tem que ser levado em consideração. Por isso que eu falo dessa questão do decolonial, desse feminismo, que é justamente pensar em romper essas bases aí que estruturam, né? E a questão da raça pesa muito, muito em todos esses recortes. Tá? Sim. E ser artista no Brasil hoje, qual é o seu papel de atuação como artista plástica? Sabemos que estás sempre entre Brasília, a Bahia, estás fora do eixo Rio-São Paulo, e vocês têm voz fora deste eixo Rio-São Paulo? Perfeito, Jorge, porque ainda há esse eixo Rio-São Paulo. Então, eu me lembro muito na época da graduação, que era muito assim, quer fazer sucesso, vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro. Eu sou natural de Salvador, Bahia, e depois vim para Brasília para fazer pós-graduação, trabalho aqui, vivo aqui hoje atualmente, estou em Brasília agora. E nesse sentido, a minha atuação, ela é muito assim também do lugar da educação. Porque a gente sabe que arte, ela é educativa também, ela é pensamento, ela rompe, ela é política, ela é cultural, e ela é também educação. Então, eu sou professora de uma instituição e eu dou aula na licenciatura em dança, e a minha mobilização ela é muito em sala de aula com estudantes, que eu acho que ainda é um dos melhores lugares, assim, não melhores, porque a gente sabe que tem, às vezes, uma infraestrutura terrível, ainda mais hoje, com todas as questões que a gente está vivendo, mas ainda é o melhor lugar para falar, para tentar mobilizar e trazer outras mulheres que se reconheçam também na minha figura e fiquem instigadas a pesquisar, a trabalhar com arte, porque a gente sabe que é um terreno árduo, não é fácil também, as pessoas acham que vamos fazer arte, tá tudo certo. Não, a gente precisa trabalhar muito. Então, o meu empenho hoje é muito para que outras pessoas possam ocupar e alcançar esses lugares. Então, por exemplo, eu tenho esse grupo de pesquisa corpografias que você mencionou, que foi um grupo que eu criei em 2017, e foi um grupo que justamente foi criado para praticar uma lei, que é a Lei 10.639, que depois foi atualizada para 11.645, que é uma lei do Brasil, uma excelente lei, que ela fala o seguinte, da aplicabilidade de como que a gente precisa praticar os conhecimentos afro-indígenas, da perspectiva, sobretudo, das artes, da cultura, do conhecimento e tal, mas ela tem uma ênfase aí muito nas artes. A gente sabe que os conhecimentos afro-indígenas não estão só na arte, estão também na medicina, na tecnologia, e surgiu muito com essa questão de praticar isso. Então, eu tenho feito muitos projetos com esse recorte racial, mas também com recorte de gênero, e você mencionou que eu fui coordenadora da diversidade dessa instituição que eu trabalho, que é o Instituto Federal de Brasília, durante 3 anos, 2017 e 2020. E enquanto artista, eu fico me virando nesses múltiplos lugares que a gente como professora e também, mas nesse lugar de gestão. Mas eu também, primeiramente, sou artista, eu gosto sempre de mencionar até para as pessoas que fazem a licenciatura que um professor de arte, ele é artista. Então, tem gente que quer distanciar, eu sou só professor, não sou artista, mas tem todo o trabalho de criação, de invenção, e eu gosto muito de incentivar esse lugar de que o professor também é artista. Então, minha prática ela tem sido muito nesse diálogo entre educação, entre arte, e cada vez mais também escrevendo, pesquisando, para também instigar essa geração que vem aí, para que leia, para que possa refletir outras possibilidades, mas partindo também desse lugar que precisamos afirmar, que esses espaços não excludentes, a gente precisa incluir de fato. Mas esse ano eu fiz a estreia do espetáculo, até vou aqui convidar vocês.
em janeiro, um espetáculo chamado Aie, e é uma língua iorubana, poderia ser até banto, que tem mais a ver com vocês, mas ela é iorubana, que significa terra, uma dimensão da vida em Iorubá, e é um espetáculo de dança. Recentemente, quarta-feira, fizemos uma apresentação e está em cartaz até hoje. Depois eu vou passar o link para que vocês possam compartilhar e convidar as pessoas. Então, estou aí produzindo, né, nesse curto espaço de tempo que sobra quando não estou lecionando. Com certeza, porque falas com professora e falas como artista, tens uma propriedade diferente daquilo que tu estás aqui a dizer, né? Eu também, por muitos anos, fui professor, né? Eu continuo sendo professor, não estou exercendo no momento, mas a profissão é artista e há uma satisfação enorme de poder criar. Só quem tem passa por esta experiência, quem é artista, entende o que está quer dizer. A gente se sente realizado como artista, com a base da produção, que a gente pode refletir melhor o mundo em que nós vivemos. Falaste também no teu texto sobre uma palavra racional, uma arte racional diversa, e tem uma dimensão muito grande quando fala uma arte racional diversa, né? Desse sangue de artista, do performance. Para quem não conhece, a Larissa faz umas performances fantásticas, muito fortes, muito matérias, com corpo, coloca sacrifícios, exercícios do corpo, rompendo permanentemente com os limites do seu próprio corpo, com aquilo que nós podemos esperar de uma performance. É uma performance que muitas delas não se faz duas vezes, né? E quando falas a arte nacional diversa, ela diz muita coisa. Sim, e também tem uma referência, se a gente for pensar aqui na questão latino-americana, que alguns performers têm usado arte de ação, arte de ação. E só depois que eu li esse livro do Frantz Fanon, que eu falei, nossa, que interessante, porque a crítica que o Frantz Fanon faz é justamente pensar. O Frantz Fanon, esse livro que é Peles Negras, Máscaras Brancas, ele é um homem negro, pensando nessa possibilidade do existir dentro desse lugar onde todo mundo quer somente cortar o modo de existir dele, ou seja, não valoriza que ele é, enfim. E aí ele coloca algumas questões desse lugar, desse não racional, quer dizer, como que o sistema ocidental classifica determinadas civilizações enquanto não pensantes. Nós sabemos o quanto que a África sofreu, né? O continente africano sofreu, e também a América Latina, nesse lugar ainda precisamos, estamos aqui construindo esse lugar de pensamento. Nós temos uma trajetória de pensamento que não é reconhecida. Nós temos muitas pessoas que a gente pode aqui pensar, tanto em África quanto no Brasil, América Latina, mas que não são conhecidos. Então, ele estava justamente pensando sobre essa questão. Ao meu racional opõe um verdadeiro racional, como se o que nós fizéssemos e praticássemos não fosse dessa dimensão do racional, porque foi isso que aconteceu. E aí, quando eu falo de colonialidade de gênero, esse lugar de romper com essa inferioridade epistêmica que se coloca para alguns conhecimentos, quer dizer, nem nessa inferioridade epistêmica, por que a arte Maconde ela é menos importante do que uma arte que está, por exemplo, uma arte que foi feita, por exemplo, por um artista de vanguarda nos Estados Unidos, né? Por quê? Legal, tá colocando umas fotografias, né, do trabalho. Tem uma sequência de fotografias. Legal. E aí, assim, esse lugar do acional, então, isso mexeu muito comigo. Quer dizer, vamos acionar, de fato, mobilizar, movimentar. E nesse lugar do que é preciso, do que é preciso valorizar mesmo enquanto possibilidade de existência, para além dos padrões. E aí, bacana você entrando nos trabalhos. Será que eu poderia pedir para mostrar aqui? Porque no slide eu separei umas coisas bem legais de performance, que esse aí ele está mostrando mais as obras de dança. Que eu posso falar as numerações? Que eu vou Sim, mostrar. Fala aí as numerações que a gente Joia. 13 e 14 é a primeira, depois eu vou passar para 22. 13 e 14.
que tem bem a ver com o que a gente está pautando aqui, falando um pouquinho. Que tá com os batons. Treze e 14. Bom, mas esse trabalho aí, ele é um trabalho de performance. E aí eu vou mostrar, então, agora alguns trabalhos para a gente conversar sobre eles, que vão bem nessa questão da mulher, e vai pautar algumas questões que vão se relacionar aqui com a nossa conversa. Essa obra aí é de 2007, e o que eu tenho na boca são vários batons. E com esses batons, eu vou escrevendo, se chama Táticas de Corpo. Quais são as instruções para fazer uma mulher? E aí eu vou naquele lugar do manual para ser uma mulher, esse lugar do fecha a perna, não fala. Tem alguns lugares comuns que as pessoas falam assim, mulher que fala demais não arruma marido, sabe? Aquela coisa. Essa coisa toda, né, do comportamento, né? Que ouvimos até hoje. Desse jeito, tem que vestir desse jeito, tem que se comportar assim. Exatamente. Dos valores, acima de tudo. Passar aqui a 14, não é? Sim, isso tem muito a ver com a opressão de gênero, porque se a gente for pensar, o que é o sexismo que a gente vive, essa sociedade, esse sistema patriarcal, nessa sociedade sexista, que é justamente pensar esse lugar da opressão a partir do seu sexo, do seu gênero. Então, as mulheres, elas são, sim, oprimidas nesse lugar do que é que você não pode fazer em relação a esportes de homem, esporte de mulher, é esse lugar das hierarquias mesmo, que são delimitadas, que banem muito as mulheres de alguns lugares. Pode passar 14. Então, eu escrevi em papéis, e tem um vídeo que é sobre o colocar o batom, aí tem uma baba que sai, transformando esse corpo, desculpa, esse rosto. Então, ele deforma esse rosto, quer dizer, o batom, que é um artifício do embelezamento da mulher, eu uso de outro modo para desconstruir esse embelezamento. Então, de fato, fica um rosto meio que monstruoso. E aí tem uma segunda parte. Eu já experimentei de algumas formas dessa performance, e tem uma foto de uma segunda parte que eu escrevia no corpo das mulheres. E as pessoas iam falando o que é que você já ouviu, suas histórias, enfim. Pode passar para a próxima, que é dessa mesma obra. E depois nós já podemos passar para uma outra, que é a 22. Pode passar para 14 bem rapidinho e depois para 22. Vou usar o chat para anotar aqui as partes. Então, isso, 22, pode ser já. Essa performance... eu não sei se você conhece essa. Essa é de 2015, que se chama A Biala, que também significa América Latina para os indígenas Kuna, que tem se usado muito esse termo para falar de América Latina, pensando nesse lugar de pegar termos originários e mais primeiros ainda do que a colonização. Então, a Biala é a América Latina, e esse foi um trabalho que eu fiz na residência no Memorial dos Povos Indígenas aqui em Brasília. Então, foi uma imersão no Memorial dos Povos Indígenas, então li muita coisa sobre a questão. Tenho também toda a parte familiar, né, indígena também, então foi muito, digamos assim, forte mesmo fazer esse trabalho. E eu já trabalho com materiais orgânicos, como o Jorge mesmo mencionou, eu trabalho muito com materiais orgânicos na performance. Esse aí eu usei o urucum, então eu tô com um véu, e eu tenho um urucum que eu fiz que eu bati o urucum com água, e o urucum ele é muito usado aqui nas pinturas corporais indígenas. E eu derramo esse urucum, e ele vai criando desenhos. Pode ir passando, tá? E... pode falar, querido. Todo esse trabalho, ele tem também todo esse discurso do gênero e da raça. Sim, sim. Esse urucum aí, ele tem toda a referência às culturas indígenas, mas também ele parece sangue, né? E foi muito, muito, muito violento do que aconteceu aqui. Então, quando a gente fala sobre violência contra as mulheres também,
precisamos pensar nesse contexto também amplo das mulheres que estão, né, do genocídio negro, do genocídio indígena. Claro que tem a violência doméstica, mas são muitas violências, são muitas violações. Então, é pensando um pouco sobre isso. Pode passar a imagem, pode ir passando, tá? Que essa obra tem várias imagens, já pode passar para 23, 24. Enquanto estamos a passar aqui as imagens, né? Tá respondendo o tempo o computador aqui. Ah, claro. E que conclusões depois tiramos desse teu trabalho, né? Do texto que fazes aqui neste livro? Podes concluir com tudo isso? Olha, pensando um pouquinho nos aspectos conclusivos, que não são conclusivos, eu acho que é sempre um processo. Sempre aberto, né? Estamos ainda em descoberta, né, nesse lugar das dinâmicas cotidianas, e esse lugar do aberto me interessa também justamente para pensar em mais questões que instiguem a continuar. E aí, essa foto aí eu rasgo o pano depois, e depois eu escrevo um texto. Eu tenho um pano bem grande, de vários metros, eu vou escrevendo uns textos nesse pano, que é um poema que eu mesma fiz sobre como seria a chegada da colonização e o que dizer desde o ponto de vista da questão indígena. Foi um poema mesmo, eu escrevo esse poema com uma pena de um pássaro e vou escrevendo, depois eu coloco esse pano aqui e eu faço um véu e vou caminhando, depois eu subo numa escada e aí esse poema fica estendido. E eu tenho algumas folhas também que eu depois macero, muito pensando também na questão ritualística também das matrizes africanas, e tem todo um contexto aqui brasileiro das questões religiosas que vão muito nesse contexto que eu também trabalho muito nas minhas obras. Pode ir passando, tá? Eu acho que agora, para eu ir falando um pouquinho sobre esses aspectos conclusivos em aberto, eu te diria para você ir para uma imagem que é completamente diferente, que é 32 e 33. Eu vou ficar colocando aqui 32 e 33. Eu acho que é totalmente diferente de tudo que eu falei até agora. E depois você pode ir passando, tá? Aos poucos, sem precisar demorar muito, que tem aí algumas imagens, até a 39. Certo. Pode ir passando da 32 até a 39. Eu vou anotar aqui para... Bom, eu acho que assim, nós estamos... Tem uma antes dessa... Mas, enfim, já que está nessa, vamos ficar aí nessa aí, pronto. Essa obra aí, só para não deixar a imagem sem uma descrição, que essa obra aí é justamente pensar sobre essa questão do território, e que é uma questão que não é muito abordada nos movimentos feministas, porque a gente sabe que também o movimento feminista ele é super importante, historicamente, atualmente, mas a gente precisa abarcar, por isso essa ideia dos feminismos decoloniais, que vão pensar na interseccionalidade, vão pensar no feminismo negro, feminismo indígena, que é isso aí, quanto custa a terra, porque o território é uma dimensão muito importante de vários povos, seja os povos indígenas, mas também quilombolas, né? E é justamente pensar quanto custa a terra e quanto custa esse corpo, porque a gente sabe o quanto que esse corpo ele é encarado como uma matéria qualquer, né? Ele é um nível de desumanização muito grande. Então, era pensar um pouco sobre isso. E tem essa obra que ele vai mostrar depois, que eu vou cavando, então, pensando em apropriação de terras mesmo, ocupação de terras, esse lugar de ocupar. Eu vou cavando essa terra, peso a terra e vou trocando simbolicamente o peso dos meus membros pelo peso dessa terra que eu tiro. Então, cavo um buraco para colocar o meu braço, cavo um buraco para colocar a minha perna, e aí isso vira essa apropriação cultural. Para finalizar, enquanto eu vou falando muito rapidamente esses aspectos conclusivos, eu queria só que deixasse na imagem 32 e 33, para finalizar. Bom, mas os aspectos conclusivos, voltando a ele aqui, Jorge, porque ele colocou as imagens que eu queria traçar aqui uma relação. Bom, eu acho que nós estamos nesse contexto de mudança, e precisamos encarar isso de forma séria. Eu sou elemento-chave disso, você é elemento-chave, quem está assistindo também é elemento-chave, no momento que nós também pensamos que
Fruição artística também, cara, pode ser também pensada como consumo e como você faz esse consumo consciente, entende? Porque a gente, né, e aqui eu não estou falando especificamente de mercado de arte pensando em consumo. Eu estou falando o que você escolhe ler, o que você escolhe ver, com o que você interage e que podemos ser responsáveis por essas escolhas que podem gerar rupturas, quer dizer, exposições de mulheres, temos lido mulheres artistas, temos lido porque é preciso quebrar de fato com essas hierarquias e a questão da desigualdade, porque a gente pode ter aí muitas exposições circulando sobre mulheres no mundo, mas na realidade você conhece alguma artista mulher, conhece uma curadora, tem lido texto, então acho que eu concluo com esse lugar do aberto, de que é preciso praticar, valorizar essa presença das mulheres e de fato fazer valer essa presença. Então a gente precisa continuar combatendo essa história hegemônica, que ela é realmente historiográfica, de que não há artistas mulheres. Essa condição da mulher como um não sujeito no campo das artes, ela precisa ser extinguida. Nós precisamos, de fato, ocupar, ter formação, circulação, visibilidade. Então, eu terminaria chamando as mulheres, e não só as mulheres, porque eu acho que esse é um lugar para ser traçado por todos nós, todos e todas, para nos engajarmos nisso. Bom, será que poderia colocar nessa imagem? Para a gente finalizar, imagem 32. Aqui o Tito Spelembe nos acompanha de Portugal. Ele é um artista moçambicano, extremamente interessado em as questões da arte hoje em Moçambique e as conexões que nós fazemos. Agradecer também Miguel Muyanga, que também está aqui a participar, a Gisela, a Macala, o Genivaldo, a Alice, a todos aqui que participam, né? Com os seus comentários. Este é um trabalho fantástico, Lugar de Mulher é onde ela quiser. Eu li uma parte desse texto que tu fazes referência a isso sobre a mulher tem que estar onde ela quer estar, não é verdade? Sim, e eu faço aqui um apelo transnacional. Eu, enquanto mulher brasileira aqui, falando com pessoas de Moçambique, do mundo, nesse lugar de mulher onde ela quiser. Esse aí foi uma obra que eu fiz no Oriente Médio. Isso aí é uma baia. A baia são essas roupas que as mulheres muçulmanas usam, né? E eu peguei uma baia emprestada, inclusive, e muito especial, não posso falar quem é a pessoa, que a pessoa é sheika, mas ela me prestou uma baia. E eu usei essa baia e eu fiz uma extensão dessa baia para ficar gigante. E eu fiz esculturas nesse deserto do Golfo Pérsico para pensar, e foi uma homenagem para essas mulheres muçulmanas mesmo, para pensar essa presença delas, de o lugar de mulher é onde ela quiser, fortalecer as ocupações dessas mulheres muçulmanas nos lugares que elas estão. Pode passar outra imagem que vem em seguida, que gerou uma série de fotografias e também um vídeo. Eu tenho um canal do Vimeo, se vocês colocarem Larissa Ferreira no Vimeo, vocês vão achar esse vídeo. Esse vídeo está disponível. Eu fiz um vídeo dessa performance, uma série de fotografias. E esse apelo, ele é de fato transnacional. As mudanças, elas virão quando nós conseguimos integrar de modo transnacional e encarar esses desafios com as mudanças que nós queremos ver de fato. E aí isso vai muito de encontro a pensar nessa lupa mesmo das relações de gênero, a qual a gente precisa olhar determinadas ações cotidianas. Então, por exemplo, se formos pensar nessas relações de gênero entre público e privado, eu não estou aqui falando sobre religiosidade, mas a gente sabe a condição que essa parcela da população vive, de uma série de restrições, enfim. Então, é preciso afirmar esse lugar de mulher onde ela quiser, tanto em relação às questões políticas, nós queremos mulheres presidentas, sim, queremos. As questões econômicas,
a questão do mundo do trabalho como um todo, tanto nas artes quanto nas decisões políticas. Se eu puder mostrar a última imagem, Jorge, eu queria mostrar só a última. Mostramos aqui a última imagem. Tentar passar a última imagem, que é a 33, não é? Vou passar aí para 33. A gente sente que esse espaço da mulher ele é conquistado diariamente. Hoje, as universidades, pelo menos no Brasil, você veja uma banca de doutorados, tem lá mais mulher que homem. Pelo menos a mudança da educação, ela existe. Ela é visível. Sim, essa parte da educação, ela é extremamente importante. Tivemos muitos projetos aqui. A imagem é esta. Sim, 33. Essa imagem é essa. Era só para mostrar aqui a sequência do fotograma, mas eu achei que era um fotograma maior, mas eu só coloquei duas mesmo. Só coloquei duas. Bom, tivemos muitos programas aqui no Brasil que foi sobre para a alfabetização das mulheres. Tem um programa muito famoso, Mulheres 1000, por exemplo, e nós precisamos ser atores responsáveis. Eu que estou no campo da educação, você que está no campo institucional, mas também a sociedade civil que precisa também registrar esse descontentamento com a educação em relação às mulheres. Ainda assim, temos muito a alcançar, porque nós temos mulheres que são privadas desse espaço de formação. Eu, como professora, sei que tem mulheres que chegam e falam, não posso, porque meu marido não deixa, meu esposo não deixa, minha família não. Então, ainda temos muito que romper, embora estejamos em nível crescente, e que eu espero que não pare por aí, né, que a gente continue aí, porque a educação é uma ferramenta importantíssima. Será que o Jorge caiu? Talvez, ou eu mesma. Bom, vamos esperar o Jorge chegar. Se o Eduardo puder colocar 37, 38, enquanto o Jorge não chega, mas essa obra ela foi muito... Vou falando enquanto o Jorge está voltando. Essa obra ela foi uma obra muito, muito fundamental, especial para mim, com essas mulheres no Oriente Médio. Ok, voltou, né, Jorge? Voltei. Joia, foi rapidinho. Uma sumida aqui, eu voltei logo. Larissa, nós estamos a chegar mesmo ao fim, né, dessa nossa conversa. Mas não vou abrir mão de mais um comentário sobre essa imagem. Obrigada. Isso foi onde? Foi na Bahia. Em Salvador, sim. Em Salvador. Bahia. Nós já estivemos em Salvador? Não, nós estivemos em outro estado juntos. Foi Brasília. Essa obra aí se chama Vulto, e eu tenho essa side sem velas. E eu vou andando pela cidade. Você falou sobre essa questão da exaustão do corpo, e por isso eu queria mostrar essa obra. Pode mostrar 37, só para as pessoas verem como é que a saia é feita? Que essa obra eu giro sem parar, e tem a ver com esse corpo em exaustão, tem a ver com o ritual, tem a questão das velas, e tem a ver com religare, o que pode esse corpo, e eu giro sem parar. Eu fiz poucas vezes, como você mesmo colocou, dentro de toda a performance eu faço mais de uma vez. Essa performance eu fiz 2 vezes, uma vez em Brasília, essa é uma obra de 2010, que eu girei 50 minutos, e depois eu fiz na Finlândia, um festival de performance, que eu girei 40 minutos. E essa foi a última vez. Eu fiz recentemente, agora que eu me lembrei, fiz ano passado, girei 50 minutos. Achei que eu nunca mais ia fazer, e depois de 11 anos eu voltei a fazer essa performance. Ela é uma saia de velas. As suas performances, ela exigem muito do corpo, né? Precisa de treinamento para tal. E é um desgaste não só físico, mas um desgaste mental, acima de tudo. Há todo um preparo, uma meditação antes de iniciar, porque se colocas mesmo em desafio do próprio corpo. Sim, como performer, esse lugar da concentração e da entrega é muito importante. Tem algumas performances que eu não ensaio, por isso que eu costumo dizer que tem gente que me pergunta qual a diferença entre dança e performance. Eu costumo falar que para fazer performance eu não ensaio. E para fazer dança eu vou aprimorando a minha técnica até ficar bom para mostrar. E na performance eu tenho uma chance,
para fazer, porque às vezes o corpo está tão em risco que eu não posso ficar ensaiando. E isso também perde um pouco esse lugar do acontecimento que tem a performance. Acho que eu queria finalizar com essa imagem, então. Exatamente. Com essa imagem aqui dessa saia de velas. Esta colocação do corpo em risco, das performances que eu vi suas, há uma que marcou bastante, que é a do carvão. A dado momento a gente julgava que tu ingerias carvão, envolvias-te de tal forma que o carvão tomou conta do teu corpo todo. E é uma performance que exigiu tanto, não só de quem está a fazer, exigiu muito de ti, mas exigiu muito de nossa aceitação em relação àquilo, em relação ao sofrimento. O sofrimento da performance, da artista. E esta aceitação do trabalho tem a ver também com o discurso que queres colocar lá, dos limites, de que tudo nós aqui falamos, não é? Corpo, ancestralidade, é este vestido que estavas a falar. Isso, esse é um pouco mais aproximado para ver o que é essa saia de velas, como é que é esse giro. Essa primeira foi em Salvador e a segunda foi na Finlândia. Obrigada, Gisela. Eu estou aqui vendo alguns comentários, eu consigo ver todos, porque a gente está num lugar que a gente não vê todos os comentários, mas alguns a gente consegue ver. Mas esse lugar do corpo em risco para mim, dentro da performance, é muito importante, junto com as matérias orgânicas. Você citou aí esse projeto do Corpo em Obra, que depois eu fiz uma residência na Alemanha, depois voltei, fiz um espetáculo, eu fiz esse trabalho de carvão durante 7 anos, então eu também tenho isso de ir até o fundo dos trabalhos. Alguns eu faço 3 vezes, não faço mais, e outros eu consigo um tempo maior. E esse trabalho do carvão, depois eu fiz uma exposição individual no Instituto Brasil-Alemanha, porque eu fiz uma residência em Berlim, e eu fiz uma instalação. Obrigada, Renata Parreira! Obrigada pela presença. E eu fiz uma instalação ocupando o Centro Cultural, com a instalação toda feita de carvões que eu ralo, faço algumas inscrições, pensando muito também nessa memória desse corpo, que esse corpo projetou um espaço, como o espaço recebeu aquilo e como que esse corpo fica reverberando. Mais ou menos, e tá tudo no site, tá? A gente tem um site que é Larissa, vou anotar aqui, não sei se vai cair lá, mas vocês depois podem compartilhar, larissaferreira.arte.br. As obras são todas lá, tem fotos, tem descrição, tem meu contato, a gente pode continuar conversando. O Kiwi depois passa aí para a gente. Aí está o site para poder visitar o trabalho da Larissa, um trabalho forte mesmo. Vocês vão ficar impressionados com essa artista, a professora, uma grande comunicadora, agitadora cultural. Foi um enorme prazer tê-lo estado nesta conversa do Palavra do Artista. A Palavra do Artista surgiu na programação do Centro Cultural Brasil Moçambique, mesmo para fortalecer essas pontes entre produtores, pensadores, professores, artistas plásticos, poetas, escritores, entre Moçambique e Brasil. Com esta apresentação, no dia 2, 19 de março, uma data muito bonita aqui para Moçambique. Eu não sei se no Brasil também é o Dia dos Pais, que em Moçambique é Dia dos Pais. Parabéns a você, Jorge, também. A todos os pais aqui que também nos acompanham hoje e quem vai nos ver depois. Sei que algumas das datas que se comemora em Moçambique, no Brasil são outras. E muito prazer imenso, Larissa, por poder voltar a conversar contigo e permitir que seja o centro, através desta conversa, voltar a apresentar-te aqui aos moçambicanos. Obrigada, Jorge. Eu que agradeço muito. Você sabe que eu sou admiradora do seu trabalho aí e que possamos ter mais oportunidades de encontro presencial, né? Então, vamos torcer para que essa pandemia acabe logo, para que a gente volte a se encontrar. Obrigada pelo espaço. Exatamente. Olha que ainda há muito que se fazer no campo da performance em Moçambique e quando puderes voltar a Moçambique, se estiveste aqui há 3 anos, não, já foi há 4 anos, eu corrijo, 4 anos, foi possível. Nós privilegiamos visitas para poder fortalecer esse intercâmbio, de conhecer a terra e daqui levar as coisas com mais propriedade ao Brasil e daí resultar nos trabalhos que fazes. Mas fica já uma vontade da parte da CBM é que nós teremos
uma formação, uma performance sua, uma exposição sua aqui neste país, que com a costa voltada para o Índio, com o coração voltado para o Atlântico. Será a minha honra estar sempre à disposição, você sabe. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui nesta Palavra do Artista. Muito boa noite, muito boa tarde, bom dia para quem nos acompanha.